E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa nova aula à distância, ou EAD, como vocês preferirem. E nessa aula basicamente eu vou estar abordando dois temas bem avançados a respeito do produto vetorial, que é o produto misto e o duplo produto vetorial, ok? Esses dois temas eles não têm uma aplicação conhecida por mim em jogos, eu mesmo nunca precisei utilizar eles em nenhum momento. Mas eles vão ser interessantes nesse momento para que a gente tenha uma visão avançada do produto vetorial. E também já aproveitando que nós vimos tudo, vamos fechar esses dois assuntos para ter toda a abrangência necessária aí para trabalhar com qualquer coisa relacionada a vetores na matemática. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, nós vamos precisar, para entender esse assunto, nós precisamos dar uma relembrada do que são vetores colineares e mais tarde o que são vetores coplanares. Nós já temos trabalhado com essa parte de vetores colineares antes, mas a gente não chegou a trabalhar muito com vetores coplanares, que é o grande assunto aí dessa aula. Mas basicamente o vetor colinear ele representa um vetor que é escalar de outro. Então, pela figura ali você percebe que o V ele é escalar de U e U é escalar de V. Lembra daquela relação de proporção que a gente estudou? Né? Inclusive existe uma propriedade da multiplicação que ela diz que um número multiplicado pelo inverso dele sempre resulta em 1. E esse conceito de proporção ele está sempre relacionado a isso. Então digamos que o U ele seja 1 meio de V. V vai ser 2U. Se a gente pegar 1,5 vezes 2, a gente vai obter 1, porque metade de 2 é 1. 1 meio vezes 2 é a mesma coisa que 0,5 vezes 2, que é a mesma coisa que 1. Beleza, galera? Essa parte de vetores colineares a gente focou bastante na disciplina, então eu não vou me aprofundar muito aqui. Agora, os vetores coplanares, agora nós precisamos dar uma boa entendida nele. A gente chegou a estudar um pouco ali mais a fundo em produto vetorial, mas aqui é um momento ideal para estudar os vetores coplanares. O que é isso aqui basicamente? O vetor coplanar é um vetor que está no mesmo plano do outro. Então percebam que U, V e W na figura, eles são coplanares, porque eles estão no mesmo plano. Agora, o W, na outra figura, ele não é coplanar a V e U, porque ele não está no mesmo plano, ok? Perceba que se você fizer o escalar de V com U, o vetorial, produto vetorial de V com U, você vai obter um vetor que não é coplanar a eles, né? Porque ele é um vetor que é simultaneamente ortogonal aos dois. Beleza? Agora com relação ao produto misto, vamos entender o que é o produto misto. Vocês podem estar um pouco com medo, mas é bem simples. O que significa? Se você pegar três vetores U, V e W, a gente vai chamar de produto misto a operação em que primeiro nós fazemos o vetorial de V com W e depois aplicamos o escalar desses dois. Lembra que nós já realizamos algumas vezes essa operação para estabelecer se o vetor ele é ortogonal, né? Então, se a partir desse resultado escalar com outro vetor o resultado for zero, isso significa que eles são ortogonais. E sempre vai dar ortogonal, vocês lembram disso, né? Então, por exemplo, se eu pegasse V vetorial com U e depois fizesse o escalar com V ou com W, isso deveria dar zero, porque o vetor resultante do produto escalar ele é simultaneamente ortogonal aos dois vetores da operação. Mas aqui vocês podem perceber que o produto misto ele é muito mais complexo, ele envolve a operação de três vetores completamente diferentes. Nós estudamos os casos em que nós estamos trabalhando com um produto misto em que existem pelo menos um vetor duas vezes na operação, que é para descobrir lá se o vetor é ortogonal ou não. Então, como que a gente pode definir o produto misto nesse caso? O produto misto de U, V e W é igual a V
vetorial de W e escalar de U. Matematicamente falando, por meio de determinantes, a gente pode dizer que essa operação de produto misto é um cálculo de determinante em que nós colocamos os vetores do produto vetorial na segunda e na terceira linha, como a gente já está acostumado, e na primeira linha da determinante, ao invés de a gente utilizar I, J e K, a gente vai utilizar o vetor estabelecido no produto escalar. E esse cálculo determinante vai resultar num escalar, como a gente já conhece das propriedades da determinante, e vai acabar gerando exatamente esse cálculo. Então, ao invés da gente trabalhar com primeiro o produto vetorial, depois o produto escalar, a gente pode simplesmente aplicar essa determinante e obter o produto misto. Um exemplo aqui, se a gente pegar esses três vetores e jogar eles três na determinante, na ordem da operação, ou seja, U, V e W seria o vetorial de V com W e escalar de U. Então, o escalar vai na primeira linha, que é 2, 3 e 5, e os dois vetores vão na segunda e terceira linha, que no caso o V é menos 1, 3 e 3, e o W é 4, menos 3 e 2. Perfeito? O resultado disso dá 27. Então, quais são as propriedades do produto misto? O produto misto ele vai dar zero se um dos vetores for nulo. Então, no caso aqui, se qualquer um deles for nulo, no exemplo, o U é nulo, né, o U do produto escalar, o resultado vai ser nulo. Agora, ele também vai ser nulo se dois deles forem colineares. Então, por exemplo, se nem U nem V é nulo, mas eles são colineares, a gente obtém um resultado igual a zero, ok? Agora, essa aqui é a mais interessante. Se os três vetores forem coplanares, ou seja, eles estiverem no mesmo plano, perceba que U, V e W na figura eles estão no mesmo plano, o vetor resultante do produto vetorial entre V e W, por ser ortogonal a esses dois vetores, ele também é ortogonal ao vetor U, certo? Repetindo, se os três são coplanares, eles estão no mesmo plano, você explicou um produto vetorial entre V e U, gerou um vetor ortogonal, e esse vetor ortogonal ele vai ser também ortogonal ao outro vetor, ao terceiro vetor da operação, porque ele é coplanar aos outros vetores, ok? Ou seja, se nenhum dos vetores é nulo e se dois qualquer deles não são colineares, o anulamento da operação do produto misto significa imediatamente que os três vetores são coplanares. Então percebam que o produto misto ele estabelece a relação do resultado igual a zero se pelo menos um dos vetores forem nulos. Agora, se nenhum deles for nulo e dois deles forem colineares, a gente também tem igual a zero. Agora, se você não tem nenhum vetor nulo e nenhum vetor colinear, e mesmo assim o resultado é igual a zero, isso significa imediatamente que os vetores eles são coplanares, ou seja, eles estão no mesmo plano, ok? Além disso, se o V e se o U e o resultado do produto vetorial entre V e W for ortogonal, o produto escalar entre eles vai ser nulo. E essa é uma propriedade aí que a gente tem estudado bastante na disciplina, inclusive caiu na prova. Bem, de forma análoga, a gente diz que se quatro pontos A, B, C e D pertencem ao mesmo plano, eles vão ser coplanares se os vetores AB, AC e AD estiverem no mesmo plano. Então a figura ali já novamente traz esse conceito de coplanaridade entre vetores que a gente está estudando. Beleza? Agora, assim como o produto vetorial,
o produto misto ele também depende da ordem circular dos vetores, tá? Então, conforme você vai fazendo a permutação dos elementos, você vai obtendo o resultado circular aquela rodinha ali. Então, por exemplo, você tem U, V e W. Se você permutar os elementos, você pode obter um resultado idêntico com VWU e WU e V. Agora, tome cuidado. Veja no exemplo ali embaixo. U, V e W é diferente de V, U e W. Percebam que eu troquei de lugar o U com V. Eu não respeitei essa propriedade cíclica deles. Então, o resultado ele vai ser o oposto. Tá? Vai ser negativo. Lembro que negativo representa o oposto. Aproveitando para relembrar um conceito do produto vetorial, vocês lembram que se o produto, sendo o produto vetorial uma operação não comutativa, se eu aplicar U vezes V, U vetorial V, isso não vai ser a mesma coisa que V vetorial U. Tá? Então, U vetorial V é a mesma coisa que menos V vetorial U. Assim, a gente estabelece os dois vetores simultaneamente ortogonais aos dois vetores que a gente calculou. Isso também caiu na prova. Bem, o produto misto, assim como o produto vetorial, ele só é definido no espaço 3D, tá? Então, não adianta você querer calcular o produto vetorial em plano quadridimensional e outros tipos de planos, até o bidimensional, que não vai fazer sentido. E a mesma coisa acontece com o produto misto. Um detalhe interessante é que o produto escalar ele funciona para qualquer dimensão. Então você pode trabalhar com n dimensões que ele vai ser provado. Agora, o produto vetorial ele só funciona para o espaço tridimensional. Aqui na DEA existem duas propriedades que a gente já provou com o produto vetorial e para o produto misto é exatamente a mesma coisa, eu não vou tocar no assunto aqui, tá? Bem, entendido o conceito de produto misto, vamos entender o que ele significa geometricamente. Tá? Então, o que acontece se você calcular o produto misto? Ele vai gerar um escalar, ok? E esse escalar, ele representa um tamanho, tá? O que esse tamanho representa? Ele representa o volume de um paralelepípedo, tá? Então, observe a figura ali. Se você tem as arestas determinadas pelos vetores U, V e W, a gente consegue calcular o produto misto, ou seja, o volume desse paralelepípedo, por meio da fórmula área da base vezes altura. Então, vamos entender qual é a relação entre esses vetores e essa fórmula, que vamos chamar aqui de AB, área da base, vezes altura. Olha, se a gente pegar ali na esquerda a área da base vezes a altura, e a gente, sabendo que a área da base ela é dada pelo produto vetorial, lembram que o produto vetorial ele serve para calcular a área do paralelogramo? A gente provou isso já. Então, sabendo que o produto vetorial calcula a área do paralelogramo, basta que a gente aplique a multiplicação do resultado do produto vetorial com o resultado da altura. E o que seria essa altura? Se a gente observar ali a altura na figura, ela é estabelecida pelo θ, que é o ângulo entre os vetores u e v vetorial de w. Então, a gente tem que a altura ela equivale a o módulo de u, vetor u, vezes o cosseno de θ. Ou seja, o volume do paralelepípedo ele vai ser dado pelo produto vetorial de v com w, vezes o módulo vetor u, vezes o módulo do cosseno de θ. Percebam que aqui a gente está aplicando um módulo do cosseno de θ porque não tem sentido existir um volume negativo, tá? Só volume positivo. Então, aqui é um problema, inclusive, de notação. A gente tem utilizado o módulo na disciplina para representar o tamanho do vetor. Mas lembrem-se que o módulo, na matemática, ele representa o conceito de valores absolutos, ou seja, os valores que só são positivos, que não tem sua versão negativa.
Tá? Então, por mais que eu coloque um valor negativo dentro do módulo, o resultado vai ser sempre positivo. Por exemplo, o módulo de -1 é 1. Tá? Normalmente, para evitar essa confusão, a gente substitui, para representar a magnitude do vetor, ao invés do símbolo do módulo, o símbolo da norma, que é aquele módulo com 2 risquinhos. Tá? Então, aqui seria ideal a gente ter utilizado o símbolo da norma, mas como a gente já está acostumado a trabalhar com módulo, vamos manter assim. Tá? Então, percebam que se a gente calcular o módulo do produto vetorial gerado e um módulo de U, nós vamos obter escalares, multiplicado pelo cosseno positivo, isso vai nos gerar um volume. Um ponto importante aqui é que é necessário considerar o valor absoluto do cosseno, porque caso seja gerado um ângulo obtuso, nós vamos obter um valor negativo do cosseno. Então, se vocês lembrarem lá das regras dos quadrantes da trigonometria, no primeiro quadrante nós temos cosseno positivo, no segundo cosseno negativo, no terceiro cosseno negativo e no quarto cosseno positivo. Tá? Então, se ele for obtuso, de 0 a 180 graus, isso significa que o vetor ele vai estar no segundo quadrante, ele vai ser negativo. Só que isso não faz sentido para o cálculo do volume. Então vamos manter as coisas positivas aqui, tá? Observe que essa fórmula do cálculo do volume ela lembra muito bem o produto escalar. Isso é uma propriedade interessante dela. Bem, se ela lembra o produto escalar, a gente tem que o módulo do produto escalar é igual a módulo de U vezes o módulo de A vezes o cosseno de θ, que é aquela fórmula clássica do ângulo entre dois vetores do produto escalar. Ou seja, o volume ele pode ser dado pelo módulo do produto escalar de U com A. Assim, prova-se a relação do volume do paralelepípedo do cálculo do produto misto. Agora, com relação ao volume do tetraedro, ele também, através do produto misto, a gente consegue estabelecer o volume do tetraedro. O que seria o volume do tetraedro? Se a gente pensar no paralelepípedo, que a gente conhece, que é o retângulo da vida, a gente consegue estabelecer no paralelepípedo a relação entre ele e dois prismas triangulares iguais. Observe ali a figura azul, é essa que é o prisma triangular. Tá? Então, se a gente pegar dois prismas, percebam bem, brinquem com essa figura mentalmente. Se a gente pegar dois prismas, a gente forma um cubo. Se esses prismas possuírem as bases de tamanho diferente, se a base for diferente da altura, digamos assim, nós vamos obter paralelepípedos. Tá? Então, prova-se, portanto, que todo paralelepípedo ele equivale a dois prismas triangulares iguais. Agora, como todo prisma triangular equivale a três pirâmides, que são aqueles verdinho ali, aquela figura com uma borda verdinha, é uma pirâmide, tá? Então você consegue estabelecer um prisma triangular com três pirâmides. Brinquem de novo mentalmente com essa pirâmide, tentem encaixar ela mentalmente ali dentro do prisma e vocês vão perceber que realmente forma o prisma, tá? Então, entendido esse conceito, a gente consegue perceber que o volume do paralelepípedo equivale a 6 vezes o volume do tetraedro, tá? Que é 1/3 vezes 1/2. Ou seja, a relação entre o paralelepípedo e o prisma e a pirâmide. Tá? 1/6. Dessa forma, se a gente calcular o produto misto e multiplicar ele por 1/6, nós vamos obter exatamente o volume do tetraedro. Tá? Isso é tudo sobre o produto misto. Vamos dar uma olhada nos exercícios? Em primeiro lugar, verificar se são coplanares os seguintes vetores. Lembrando, para ser coplanar, segundo uma das propriedades do produto misto, se nenhum dos vetores forem nulos e nenhum dos vetores for colinear, e mesmo assim o resultado é zero, isso significa que eles são coplanares. Tá? Lembrando que dois vetores colineares também são coplanares.
Então, olha lá. Basicamente, é só jogar os 3 vetores na fórmula e resultados, se for igual a zero, vai ser coplanar. Nesse caso, a determinante resultou em menos 5, que é diferente de zero. Então, eles não são coplanares. Próximo exercício. Qual deve ser o valor de m para que os vetores abaixo sejam coplanares? Então, percebam que existe uma incógnita m na componente x de A. Qual deve ser o valor dessa incógnita para que eles sejam coplanares? Ou seja, vamos colocar os 3 vetores na fórmula do produto misto e igualar a zero, a determinante. Olha lá. Aplicando o cálculo, joga na fórmula da determinante, isso vai me gerar menos 4m mais 6m menos 8 mais 2 igual a zero, que vai me gerar m igual a 3. Ou seja, para que eles sejam coplanares, m tem que ser igual a 3. Próximo exercício, verificar se os pontos A, B, C e D estão no mesmo plano. Vamos lá. Basta que a gente estabeleça uma relação vetorial entre eles, ou seja, A, B, A, C e A, D. Né? Se esse resultado for igual a zero, isso significa que eles estão no mesmo plano. Lembrando que a relação de coplanaridade significa a mesma coisa que estar no mesmo plano. E nesse caso deu zero, então eles são coplanares. Próximo exercício. Dados os vetores U, V e W a seguir, calcular o valor de x para que o volume do paralelepípedo determinado por U, V e W seja 24 unidades de volume. Essa é fácil. Então, você basicamente vai precisar colocar os 3 vetores na fórmula do produto misto. Você tem uma incógnita x na componente x de U. E o resultado do produto misto ele vai ter que ser igual a 24 unidades de volume. Então, olha lá. Perceba que o resultado desse produto misto entre esses 3 vetores vai nos gerar x mais 20. Tá? X mais 20. Nós calculamos recentemente a relação entre o produto escalar e o produto vetorial, que é a mesma coisa que o módulo de U, V e W, que é a mesma coisa que o volume do paralelepípedo. Então, se a gente tem que o produto misto é igual a x mais 20, o módulo de x mais 20 tem que ser igual a 24, porque essa é a área do paralelepípedo dada pelo exercício. Tá? Só que como é módulo, nós podemos ter dois tipos de valores, desculpa. Um positivo e um negativo, porque lembra que o x, quando ele entra no módulo, ele pode ser tanto positivo como negativo, uma vez que o resultado pode ser positivo ou negativo, ok? Então, o módulo ali estabelece a relação de que um número positivo e negativo na soma gera 24. Se nós calcularmos isso, nós vamos perceber que 4 mais 20 é igual a 24 e menos 44 menos 20 vai ser igual a 24. Ou seja, o x é igual a 4 ou é igual a menos 44. Próximo exercício, calcular o volume do tetraedro cujos vértices são A, B, C e D. Então, o volume do tetraedro é muito simples, é o produto misto, que vai gerar o volume do paralelepípedo. Se a gente dividir isso por 6, vai gerar o volume do tetraedro. Então, calculamos o produto misto, dividimos por 6 e o resultado deu 4.